tema que circunda a minha apresentação é a aplicação do princípio do contraditório na fase de cumprimento da sentença. Numa primeira análise superficial, não há dúvidas que há o contraditório, com certeza, na fase de conhecimento. Portanto, talvez não haveria por que haver ainda discussão meritória na fase de cumprimento de sentença, que é consubstanciada num título executivo judicial formado com pleno contraditório prévio, né, durante a fase aí de conhecimento. Então, há talvez uma dúvida se oportunizar novamente um contraditório durante a fase de execução da sentença traria aí um ônus, um conflito de princípios que pudesse atravancar a execução e, de alguma forma, obstar a efetividade da execução, né? Quando se fala de execução de título executivo extrajudicial, essa problemática ela não é tão acentuada, já que, em sendo título executivo extrajudicial, não houve esse debate prévio durante a fase de conhecimento e só agora a gente vai ter durante a execução do título extrajudicial. Porém, na fase de cumprimento, como eu disse, não houve o debate prévio, já houve o debate prévio, perdão, e, portanto, talvez alguns doutrinadores, né, opõem uma certa resistência em admitir o contraditório, como, por exemplo, o próprio Liebman, Alfredo Buzaide, o Sata, enfim. Há uma resistência da doutrina, e houve por muito tempo, em admitir o contraditório durante a fase de execução, durante o cumprimento da sentença, que foi chamado dessa forma após as reformas de 2005. Pois bem, essa é a problemática. Afinal de contas, o contraditório entra em conflito com o princípio da efetividade da execução, do cumprimento de sentença? Ao meu ver, não. E no escritório onde eu trabalho, eu advogo e defendo executados, né? Defendo e digo que ele sim tem direito ao contraditório. Ele deve se manifestar durante a fase de cumprimento de sentença. A princípio, né, não há dúvidas que o princípio do contraditório está lá consubstanciado na Constituição Federal. Essa é a base do contraditório. Nem sempre foi assim. O princípio do contraditório ele só veio a ser formalizado, previsto na Constituição Federal de 37, depois na de 46 e de 67, mas sempre atrelado ao contraditório no processo penal. Apenas em 88 é que a gente tem no artigo 5º, inciso 55, a previsão do amplo contraditório durante é previsto para todos os litigantes na fase tanto em processo administrativo como em processo judicial é garantido o contraditório e a ampla defesa. Então, apenas em 88 que há essa previsão ampliando tanto para o procedimento administrativo quanto ao processo judicial. Bom, a Constituição fala processo judicial. E o novo Código de Processo Civil traz agora, ali nos primeiros artigos, do artigo 1º ao 10º, em especial o artigo 1º, que haverá sim aplicação da Constituição durante a interpretação das normas processuais. Os próximos artigos, o artigo 2º, 3º e 4º, continuam a tratar das bases principiológicas do processo civil. Eles trazem um modelo constitucional de processo. E aí o princípio do contraditório vem estampado lá no artigo 9º e 10º. Junto com outros princípios, como, por exemplo, o devido processo legal, está no artigo 2º do novo CPC. A duração razoável do processo está no artigo 4º do novo CPC. Motivação das decisões judiciais, artigo 10º. Isonomia, artigo 7º. Contraditório 9, cooperação, artigo 6. Bom, esses princípios, cooperação, isonomia, devido processo legal, todos estão atrelados ao contraditório. E penso que o contraditório é o mais importante deles. É o que une e o que dá
igualdade de paridade de armas para todos os envolvidos na relação processual. E quando eu digo todos envolvidos na relação processual, não me refiro apenas às partes autor e réu, mas também ao juiz e aos auxiliares do juízo, né? Seja Ministério Público, seja perito, seja os escrivãos, oficiais de justiça. Todos eles têm a oportunidade de participar da relação processual. Bom, então o princípio do contraditório, previsto na Constituição e no novo Código de Processo Civil, no artigo 9º, faz parte do próprio conceito de processo. Ele integra, ele é elemento do conceito de processo, porque não há processo sem contraditório. É o que já afirmava lá o doutrinador italiano Hélio Fazzolari. O processo é um procedimento em contraditório, né? O conceito de processo, então, integra o próprio conceito de processo, como um conjunto ordenado de atos que se desenvolve pela relação processual das partes, seja autor, réu e juiz, como eu disse. Pois bem, então o princípio do contraditório está lá na parte geral do novo Código de Processo Civil. Qual é o conteúdo do princípio do contraditório previsto pelo novo Código? Ele, a um primeiro ver, o princípio do contraditório sempre foi debatido como a possibilidade de informação e reação. Então você tem e deve ser intimado para se manifestar e deve reagir, apresentar a manifestação. Essa era a garantia do contraditório. Mas esse é apenas um aspecto formal, uma faceta formal do contraditório. Porque o contraditório, segundo o novo CPC, ele é mais do que a possibilidade de informação e reação. O princípio do contraditório, agora, ele vem consubstanciado num trinômio. É o que a doutrina tem chamado de trinômio do contraditório. Ele envolve a informação, então o advogado, a parte é intimada a se manifestar. Envolve a reação, ou seja, a manifestação expressa do contraditório. E agora, em terceiro lugar, ele envolve a participação efetiva das partes no desenvolvimento da decisão judicial. Então, ele não é apenas informação e reação, mas participação na decisão judicial. É um direito de influenciar na efetiva construção da decisão judicial. O juiz, ele é destinatário do contraditório. E ele, ao proferir a decisão judicial, ele deve, sim, se manifestar sobre cada ponto trazido pelas partes. Haverá certa resistência, sabemos disso, né? Sabemos que nem todos os juízes, ainda há aquela decisão clássica que eles não são obrigados a se manifestar sobre todos os pontos trazidos entre as partes. Vamos ver se conseguimos mudar essa cultura. Vamos ver. Mas o contraditório engloba, nesse trinômio, a sua faceta material. Esse é o conteúdo substancial do princípio do contraditório, previsto pelo novo CPC, e que, se exercido dessa forma, trará igualdade e isonomia para as partes durante o decorrer aí do processo judicial. Bom, então o trinômio, informação, reação e direito de influência e participação. Agora, esse direito de informação, reação e informação se aplica na fase de cumprimento da sentença, onde efetivamente já houve um debate anterior sobre o título executivo, sobre o que será a execução, quantia certa, obrigação de fazer ou não, enfim. Ao contraditório, o executado pode falar, deve falar, como que é, como que acontece, né? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, o princípio do contraditório é pleno na execução também. É claro que na execução da sentença, na fase de cumprimento da sentença, por já ter havido contraditório prévio, há
uma nova estrutura que o contraditório vai se enquadrar. Não que o contraditório será limitado, não. Ele continua sendo direito de informação, reação e participação na fase de execução. Mas ele deve se adequar à estrutura típica da fase de execução, que agora não visa mais promover uma sentença para ser executada. Execução nada mais é do que colocar na prática, no mundo dos fatos, o direito consubstanciado lá no título. Né? E aí, então, o credor que ficou anos litigando, vem a execução, e agora o executado tem direito a falar tudo de novo? Tem. Mas ele não vai debater de novo o título executivo, ele não vai debater o mérito da fase de conhecimento. Ele vai se manifestar sobre o procedimento da execução. Né? A forma dos atos executivos, ele deve se manifestar. Né? Então, eu entendo que há, sim, aplicação do princípio do contraditório na sua faceta substancial na fase do cumprimento de sentença. Mas de que forma? Qual é o conteúdo, então, que o executado pode trazer? O contraditório ele pode ser exercido na forma de três formas, basicamente, em três tempos, eu poderia dizer. Há o contraditório prévio, o contraditório anterior, que é aquele proposto lá no artigo 9º do novo CPC. Então, antes de o juiz declarar a prescrição, antes de o juiz declarar uma sentença, uma decisão, ele intima as partes para a dialética processual. Esse é o contraditório prévio. Há também o contraditório diferido, que está entre as exceções previstas lá no artigo 9º. Afinal de contas, o juiz deve conceder uma tutela antecipada, ele pode sair penhorando a conta do executado. E é claro que se ele avisar o executado que ele vai penhorar a conta dele, o executado pode tirar o dinheiro de lá. Então, há o contraditório diferido, que acontece após o ato judicial. Esse contraditório também é contraditório, vejam. Não necessariamente o contraditório deve ser prévio. Ele pode ser prévio, ele pode ser diferido e ainda ele pode ser eventual. Quando o executado é intimado, por exemplo, a se manifestar se quiser, através de uma nova ação, como no título executivo extrajudicial há a defesa típica, que é o embargo à execução. Então, na minha opinião, o contraditório, a forma do contraditório na execução, na fase de cumprimento da sentença, onde eu já tive o debate prévio, ele é essencialmente diferido ou eventual. Num primeiro momento, ele é diferido ou eventual. Por quê? Porque o executado não é intimado para falar sobre a execução, né, sobre o cumprimento de sentença, ele é intimado a pagar. Era a previsão do 475J do CPC anterior e agora está lá no 523, né? A fase de cumprimento de sentença de quantia certa. Então, o executado ele não é intimado a fale o executado sobre a execução. Não, ele é pague. E se ele não pagar, vai ter ônus. É pague ou impugne, né? Pague, senão você vai pagar mais 10% de multa e 10% de honorários advocatícios. Ou você tem alguma razão muito forte para não pagar. Quais são as suas razões da impugnação? E aí o 525 traz lá o rol que é possível debater na impugnação. Então, ele não pode falar qualquer coisa, ele não pode opor uma resistência injustificada. Ou melhor, poder pode tudo, mas ele vai sofrer as consequências, o executado vai sofrer. Agora, se ele quiser falar, ele tem sim direito ao contraditório. Pois bem, houve uma penhora, o executado sofreu uma restrição judicial, que hoje em dia é um meio efetivo utilizado, né? A restrição, a penhora via o sistema Bacenjude, os juízes costumam utilizar com frequência. Ele utilizou, mas ele quer trocar a garantia, ele quer trocar, era uma conta salário, era uma conta XYZ.
Ele pode falar sobre o ato executivo sem júri? Pode, claro que pode. Ele pode sustentar que aquela execução pode acontecer de uma forma menos gravosa ao executado. Ora, é o princípio da menor onerosidade para o réu, para o executado. E esse princípio é uma das bases que fundamenta o contraditório na execução. O princípio da menor onerosidade ao executado. Então, ele não pode impor uma resistência à execução, mas ele pode se manifestar e deve, através do contraditório substancial, seja diferido ou eventual, sobre o ato executivo. Outro exemplo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, da qual vai haver um painel específico aqui no período da tarde de amanhã, salvo engano. Bom, o executado, porque o incidente também pode acontecer apenas na fase de execução. A previsão do novo CPC é que ele pode ocorrer na fase de conhecimento, na fase de execução, enfim. O executado pode e deve falar previamente a esse fato. Então, eu vou desconsiderar a personalidade jurídica para atingir o patrimônio do réu, do sócio de uma empresa, E ele pode e deve. Agora, se houver fraude à execução, se houver, por algum motivo, ele se livrar do patrimônio, vai ser considerada fraude à execução e os atos todos podem ser anulados. Então, o que eu quero dizer é, há contraditório, sim, mas se o contraditório for oposto injustificadamente, houver uma resistência injustificada, o próprio CPC traz mecanismos de inibição ou de sanção ao executado que está protelando ou, de alguma forma, prejudicando a efetividade do cumprimento de sentença, por multas, por fraude à execução e, enfim, todas as particularidades. Então, essa é a forma do executado. Ela pode ser prévia, pode ser diferida, pode ser eventual. E o conteúdo do contraditório na fase de execução certamente não é debater novamente o título executivo judicial, mas falar sobre os atos executivos, falar sobre, de alguma forma, clamar sobre a aplicação do princípio da menor onerosidade na fase de execução. Então, são aspectos processuais, sobre a participação da prática nos atos executivos, sobre um eventual leilão, falar do edital do leilão de um apartamento, ou, enfim, do leilão de um bem imóvel, enfim. Para mim, já me encaminhando ao final, ao meu ver, então, é inquestionável a aplicação do princípio do contraditório na fase de execução. Me veio na cabeça agora, além de tudo, a previsão na fase de execução do agravo de instrumento. Então, se eventualmente, por qualquer motivo, o princípio do contraditório não influenciar a decisão do magistrado, que mesmo assim não quis substituir um bem penhorado, ou que julgou, não se manifestou sobre uma determinada alegação do executado, cabe agravo de instrumento sobre qualquer decisão proferida em fase de execução. É lá a previsão do parágrafo único do artigo 1015, que traz o rol, diga-se, debatido na doutrina se é ou não taxativo, mas o que importa na fase de cumprimento de sentença é a previsão do parágrafo único, ou seja, cabe agravo de instrumento. Então, se o juiz não levar em consideração as suas alegações na fase de execução, cabe agravo para o tribunal. Bom, para mim, o contraditório, então, ele se realiza na fase de execução, não há dúvida. E o executado ele tem, em iguais chances que o credor, direito de influenciar na execução. Repito, eu não quero dizer que o executado pode tentar protelar a execução, não. Mas ele pode falar, sim, sobre a execução, sobre o que está acontecendo. E o que é a execução? O ato de expropriação, o ato de trazer ao mundo dos fatos o que está no direito, o que foi decidido e consubstanciado no título executivo judicial. São 4, para mim, fundamentos que justificam a aplicação do contraditório na fase, especialmente na fase de cumprimento de sentença, que já tem o título judicial previsto, previamente debatido.
O primeiro fundamento é o fato de a Constituição Federal de 88 assegurar o contraditório a ambas as partes, né? Tanto em processos judiciais, o que, para mim, ao meu ver, significa tanto na fase de cumprimento como na fase de conhecimento. Não há diferenciação para a interpretação da Constituição Federal. Um segundo elemento que, ao meu ver, assegura o princípio do contraditório na fase de cumprimento de sentença é o fato de que o contraditório integra o próprio conceito, como eu disse, de processo. Não há processo sem contraditório, sem dialética, sem manifestação, sem informação, manifestação e, efetivamente, sobre a influência na decisão judicial. O processo, seja na fase de conhecimento ou de execução, não se desenvolve sem o contraditório. Então, há sim o contraditório também na fase de execução. Em terceiro lugar, o terceiro fundamento que assegura o contraditório no cumprimento é o fato de haver cognição na fase de execução. Uma cognição relativa à expropriação, né? À própria execução. A cognição da fase de execução não é a mesma cognição da fase de conhecimento. Então, existem pressupostos, condições da ação específicos da fase de execução e qual o executado pode e deve se manifestar. E, por fim, o quarto elemento que assegura o contraditório na fase de cumprimento de sentença é o princípio da menor onerosidade do devedor. Este princípio, que parece, né, uma análise superficial, ele conflita o tempo todo com a efetividade da execução. Porque se, de um lado, o credor pugna por uma execução rápida, célere, o executado pugna pelo princípio da menor onerosidade. Tudo bem, eu quero pagar. É engraçado que no Brasil o devedor ele é atrelado a um conceito de fraude, né? Quem é devedor no Brasil está fraudando, parece alguma coisa e não quer pagar. Mas não é bem assim. Existem muitos devedores líquidos e que querem pagar, né? Tudo bem, podem ser exceção, mas eles existem e eles querem efetivamente uma fase de cumprimento digna, né? Uma fase de cumprimento pagando de acordo com a justiça, com o princípio da menor onerosidade para o executado, que é um princípio específico da fase de execução. Portanto, senhores, na minha opinião, sempre, até antes do novo Código de Processo Civil, o contraditório se fazia presente na fase de cumprimento de sentença. Porque nesses 4 elementos, eu nem cito o novo Código Civil, né? O novo Código de Processo Civil. Pois bem, ele está lá, o contraditório previsto. Parece que o novo código quer dizer o óbvio. Aplica-se a Constituição nesse código. Então, se aplica a Constituição, diz o parágrafo 1º, se aplica num todo, em toda a fase de conhecimento, em toda a fase de cumprimento da sentença. Espero ter esclarecido o meu ponto de vista, né, deixando claro que em nenhum momento eu pretendo protelar a execução. Não, pretendo apenas dar dignidade ao executado. Agradeço e desejo um ótimo evento a todos.